Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR comentando um pouco sobre o Real Madrid. É um time que eu estava pensando até fazer um vídeo recentemente, já que após a derrota do Real Madrid pela Champions League pro Manchester City de 2-1, tem algumas situações que envolvem o Real Madrid e alguns jogadores que eu acho muito peculiar e particular, e eu acho que seria realmente interessante de trazer esse assunto aqui para o canal. Então, já que o VS gravou um vídeo sobre o principal comandante do Real Madrid, que é o Xabi Alonso, técnico, eu quero realmente comentar algo em cima e trazer algumas informações caso seja pertinente ou abra realmente o espaço para isso. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Real Madrid perde para o Manchester City e a situação de Xabi Alonso no comando do Real fica bem complicada. Uma pressão muito grande. Mas será que o Xabi Alonso vai cair depois dessa derrota? Vamos falar sobre isso em Madrid, na capital da Espanha, para falar sobre o jogo que eu comentei aqui. A vitória do Manchester City por 2-1 sobre o Real Madrid, um gol do Rodrigo que abriu o placar para o Real, depois o O'Reilly e depois o Haaland viraram o jogo, e uma vitória importante para o City, né? Fez o City saltar para a quarta posição na fase de classificação da Champions League, enquanto o Real Madrid despencou para sétimo. Sempre lembrando, as 8 primeiras equipes classificadas vão direto para as oitavas de final, eliminam o mata-mata de repescagem que vai ser em fevereiro. E essa vitória é muito importante para o Manchester City, confirmando o bom momento do Manchester City, que se recuperou no campeonato inglês na rodada do fim de semana, colou com a derrota do Arsenal para o Aston Villa, colou de vez no Arsenal na ponta, na briga pela ponta do campeonato inglês, e faltava se recuperar na Champions depois de ter perdido para o Bayer Leverkusen na rodada anterior, jogando em casa. E o City fez um bom jogo, né? Especialmente da metade do primeiro tempo para frente, até na primeira parte o Real começou melhor, um Real explorando muito as costas do O'Reilly pelo lado esquerdo, e explorando demais a movimentação do Vinícius pelo lado direito da defesa do City, mas depois o City foi crescendo, o Foden começou a entrar no jogo, o Cherki pelo lado direito começou a entrar no jogo, e aí o City foi aos pouquinhos crescendo de volume de jogo, em 2 jogadas de bola parada, em 2 jogadas de cruzamento, um do escanteio que o Gvardiol cabeceou, para mim o Courtois falhou e o O'Reilly fez o gol no rebote, e depois, alguns minutos depois de um cruzamento da esquerda feito pelo O'Reilly, o Haaland ia cabecear para o gol, o Rudiger agarrou ele. Então pênalti de agarrão hoje só se tiver muito impacto no jogo, impacto no lance, e aí o VAR chamou e o Clément Turpin, o árbitro francês, corretamente marcou o pênalti. O Haaland bateu na cruzada do Courtois para fazer 2-1, primeiro gol do Haaland nesse estádio, né? Muita gente cobrava, muita gente falava que o Haaland ainda não tinha feito gol aqui no Santiago Bernabéu. Mais uma marca aí que o Haaland consegue, e o Haaland segue naquela toada de mais de um gol por jogo em partidas de Champions. O Haaland tem 54 jogos de Champions e 55 gols marcados. É um animal do gol, a gente sempre fala sobre isso, e acabou virando o gol da vitória. Cara, eu acho que assim, a gente não tem nem o que discutir ou mesmo duvidar da competência do Haaland como centroavante. É realmente um cara totalmente diferenciado, mas eu vejo esse resultado e eu vejo esse jogo mais como um tapa na cara, principalmente do Rodrigo, já que o Manchester City foi o time que mais se interessou pelo Rodrigo na contratação dessa janela de transferência, em que o jogador não estava muito bem sendo aproveitado pelo Real Madrid, ainda não continua sendo bem aproveitado. Então,
pra mim, é um tapa na cara do Rodrigo, demonstrar pra ele que olha a oportunidade que você perdeu, olha o time que você poderia estar fazendo parte. E sobre o Real Madrid, eu acho que o Ancelotti meteu o pé justamente por isso. Sabia que esse time era literalmente uma bomba, é um time que não consegue ter uma união, um time que não tem qualquer tipo de fórmula mágica pra realmente resolver os problemas. Xabi Alonso veio achando que poderia realmente mudar alguma coisa e encontrou um Mbappé teimoso, um Mbappé que não é tão decisivo, um Mbappé que, na minha opinião, é o principal problema do Real Madrid hoje. Tô falando que o jogador é ruim? De forma alguma. Eu acho que já ficou provado pra todo mundo que o Mbappé é um jogador fora da curva. A questão é, ele precisa encontrar um grupo que ele consiga realmente ser adaptado. No Real Madrid, isso não aconteceu. De tempos em tempos a gente vem falando e comentando que Real Madrid e Mbappé são duas... é tipo água e óleo. São dois jogadores que realmente... dois jogadores. É um jogador que realmente não consegue encontrar ou mesmo se adequar à filosofia do clube. E eu acho que o Real Madrid precisa se desvincular desse jogador para justamente voltar a ter possibilidade de glórias e conquistas. Enquanto que se continuar teimando com o Mbappé, ou mesmo dessa rinha entre quem vai jogar que o Xabi Alonso está fazendo de Rodrigo e Vinícius Júnior, vai continuar essa mesmice, vai continuar essa porcaria que está. Não acredito que o Xabi Alonso vai ser demitido logo de cara após esse resultado, mas eu tenho certeza que o seu cargo está um pouco em risco, já que o time tão grande igual o Real Madrid, percebendo que não tem talvez um futuro muito promissor com o Xabi Alonso no comando, vai realmente descartar o técnico e trazer um treinador de verdade que possa realmente colocar a engrenagem e as peças para funcionar. Foi uma partida boa do Manchester City, que acho que foi entrando aos poucos no jogo, e hoje o Pep Guardiola poupou o Reinders, né, que é um jogador que tem um volume de jogo muito grande. Jeremy Doku, grande partida no 1 contra 1 pelo lado esquerdo, e olha que ele bateu de frente com o Valverde, que é ótimo marcador, e mesmo assim o Doku levou a melhor. O Foden cresceu no jogo, o Cherk também cresceu no jogo a partir do meio do primeiro tempo, e no segundo tempo, o Guardiola, pensando no todo da temporada, tirou os três, mais ou menos numa tacada só, e o jogo não estava decidido, o jogo estava só 2-1 para o City, mas ele tirou de uma tacada só, Foden, Haaland e Cherk, e mesmo assim, especialmente com a entrada do Savinho, que entrou muito bem, o City continuou mais próximo do gol do que o próprio Real Madrid. Então, gostei da partida do City, demorou a engrenar, depois engrenou e conseguiu uma grande vitória. City e Real já virou um clássico da Champions League, quinta temporada seguida que tivemos esse duelo, agora pela fase de classificação, e o City levou a melhor e embolou lá e subiu para a quarta posição na fase de classificação. Até aqui lidera o Arsenal com 100% de aproveitamento, depois vem o Bayern de Munique, depois vem o PSG, mesma pontuação, o PSG com o City, os quatro primeiros aí. Bom, acho que está mais claro do que nunca que Manchester City é tão bom, um time tão bem treinado, justamente graças ao seu treinador, que é o Pep Guardiola, que, na minha visão, é um dos melhores técnicos do mundo, perdendo apenas por Carlo Ancelotti. Eu sempre tive uma afeição maior pelo Ancelotti, justamente porque ele comandou muito bem o Real Madrid, mas não descarto o Pep Guardiola, porque eu entendo e compreendo o quão foda é o treinador. Como já foi até comentado, ou mesmo perguntado pra ele se ele teria a possibilidade de vir atuar aqui no Brasil. É óbvio que esses tipos de treinadores descartam, porque a moeda brasileira não tem nem como você realmente fazer o treinador balançar. Mas o bom trabalho que ele tem feito no Manchester City é algo realmente louvável, é algo que demonstrou em resultados que faz total diferença para o clube continuar se mantendo em alta, continuar se mantendo como um grande clube. Já por parte do Real Madrid, se apequenar e trazer o Xabi Alonso como comandante e perceber, ou mesmo demorar para perceber que isso não vai dar certo, que o treinador realmente não está conseguindo fazer a diferença. Muito pelo contrário, está conseguindo transformar o clube numa completa zona de guerra. Infelizmente, o Real Madrid vai ficar a ver navios por um bom tempo, já que a sua administração tem feito total diferença, desse caso, por parte negativa para o clube. Um clube que, pelo menos clubes europeus, Real Madrid é o que eu sempre tenho a maior preferência,
mas enquanto não mudar o mesmo estilo de jogo, ou mesmo mudar a liderança, as coisas não vão sair do lugar e vão continuar realmente nessa situação bem vexatosa de ficar perdendo jogos que deveriam ganhar justamente em casa, que é pior ainda. Já que a gente falou do City, queria falar agora do Real Madrid. A situação do Xabi Alonso, e nesse período que eu tive aqui, passei só esta quarta-feira aqui em Madrid, né? Vim de Barcelona de trem bem cedinho e depois fui ler os jornais, fui conversar com o pessoal aqui, uma pressão muito grande para cima do Xabi Alonso. Hoje, nem dá para botar na conta do Xabi Alonso, porque hoje o City fez uma partida muito boa. O Real fez um primeiro tempo muito bom. Então nem dá para hoje dizer que o Real hoje fez uma partida desclassificante contra o Celta de Vigo no domingo. Não, foi uma partida muito ruim, inclusive apática, todo mundo meio apático. Hoje nem foi isso. O primeiro tempo do Real foi bom. O primeiro tempo do Real, acho que no todo, talvez até o 2-1 ter ido para o intervalo perdendo tenha sido muito bem injusto. Não vou dizer injusto, mas o Real merecia pelo menos o empate pelo que ele produziu. Mas, num geral, depois no segundo tempo, o time caiu muito. As mexidas do Xabi Alonso foram dar resultado depois que o Endrick entrou, porque as primeiras mexidas que o Xabi Alonso fez não funcionaram, não fizeram o time melhorar. A entrada para Indias não funcionou, não entrou bem. Então, assim, num geral, é muita pressão para cima do Xabi Alonso aqui. O VSR toca num assunto bem delicado e como eu já tinha comentado que eu estava precisando de uma abertura para justamente introduzir esse assunto, Endrick é um assunto bem peculiar e tem sido comentado muito no TikTok, de que o Xabi Alonso é realmente um cara que, não diria mau caráter, mas veio utilizar o Endrick justamente agora que ele já se decidiu em ser emprestado para o Lyon. Talvez essa tomada de decisão, ou mesmo demonstração de que o Endrick possa ter um pouco mais de oportunidade, faça com que o jogador mude de ideia. Eu espero que não, porque justamente eu não vejo grandes oportunidades ou grandes espaços no Real Madrid para o Endrick para realmente conseguir atuar. Ainda mais que o jogador está indo para o Lyon justamente para ter um pouco mais de ritmo de jogo, demonstração de futebol e talvez conseguir disputar a Copa do Mundo. Eu tenho certeza que se o Endrick faz uma meia temporada, né, já que são 6 meses, uma meia temporada no Lyon muito boa, ele sim vai ser convocado, porque o Brasil está carecendo de bons centroavantes, e fazendo uma boa Copa do Mundo, ele volta muito badalado, com muita moral pro Real Madrid. Um Real Madrid que talvez até lá não tenha mais o Xabi Alonso como comandante. E por mais que tenha, o Endrick volta meio que com tanta moral, do sentido de não posso ficar no banco, eu tenho que jogar. Porque o Xabi Alonso demonstrou que daria mais oportunidades ao Endrick. E, cara, você colocar o jogador faltando 10 minutos pra acabar o jogo, isso é de uma puta de uma sacanagem, porque por mais que eu sou adepto àquela teoria de que um grande jogador, uma estrela, precisa realmente de 2 a 3 minutos para fazer a diferença, o Endrick ainda é um cara em formação, um garoto muito jovem, e a gente já conhece seu potencial e a sua determinação. Então talvez o que falta um pouco pro Endrick é ritmo de jogo e um bom trabalho do treinador, que por parte do Xabi Alonso nem existe. E por vários fatores, tá? Primeiro, o time raramente joga bem. Tinha jogado bem contra o Atlético Bilbao. Aí contra o Celta foi esse jogo péssimo domingo. Hoje fez um primeiro tempo bom, um segundo tempo abaixo. O time, a gente tem dificuldade de entender o que o Real Madrid quer ser. A gente tem dificuldade de entender se o Real Madrid quer jogar um time mais atrás para atacar o espaço. Se o time quer ter a posse de bola para criar e comandar a partir dessa criação. A gente não sabe se o Real Madrid quer jogar com 4 na linha defensiva ou se quer jogar com 3 zagueiros. No segundo tempo, o Real passou a jogar com 3 zagueiros, liberando o Carreiras, que esse sim jogando muito bem, liberando o Valverde. A gente não vê o time do Real com jogadores jogando bem. Basicamente, na temporada, o Real tem 2 jogadores jogando muito. Um é o Courtois, e não é um bom sinal você ter o seu goleiro jogando muito. Hoje, inclusive, o Courtois foi o melhor jogador do Real no jogo, né? Depois do 2-1, ele salvou pelo menos uns 3 ou 4 gols do City, e o Mbappé voando. No mais, todos os outros jogadores jogando abaixo do que podem. Talvez o Carreiras dê para você salvar um pouco. E principalmente,
a sensação é que o Xabi Alonso não conseguiu fazer um trabalho em que ele consiga aglutinar todo mundo, em que ele consiga viver e que ele consiga ser um cara que faça o clima do Real ser um clima bom. A gente vê, a gente sente um clima meio pesado. E a imprensa de Madrid não ajuda nisso e acaba atrapalhando. Por exemplo, alguns veículos, alguns programas aqui mostrando aquela leitura labial de jogadores do próprio Real Madrid não entendendo o que querem, o que é para fazer, não entendendo o que o Xabi Alonso está pedindo. Então, por isso tudo, é uma situação de um trabalho muito pressionado. É uma situação de um trabalho que ainda não decolou. Raramente o Real Madrid joga bem. No começo da temporada jogava mal, mas estava vencendo. Agora o time não tem nem atuações boas, nem resultados bons. O Real Madrid em 5 rodadas saiu de ter 5 pontos de vantagem para o Barcelona para estar 4 pontos atrás. O Real nessa Champions passou a maior parte do tempo entre os 4 primeiros, agora já caiu para 7º e tem 2 jogos que não são difíceis, assim, super difíceis, mas também não são fáceis na reta final. Recebe aqui no Bernabéu o Mônaco, depois sai para jogar com o Benfica. Então, assim, é um cenário em que a pressão no trabalho do Xabi Alonso ela é muito grande. O time não joga bem, agora não estão saindo resultados, os jogadores principais não estão jogando no nível que eles precisam jogar. Tem uma parte de culpa deles? Tem. Por exemplo, hoje aqui a partida do Vinícius foi bem ruim. Vinícius até começou bem, mas depois foi caindo de produção no jogo, finalizações ruins, tomadas de decisões ruins. No segundo tempo tem um contra-ataque que o Vinícius puxa pelo meio, que ele tem o Rodrigo entrando na direita, ele dá um passe mal calculado no pé do zagueiro do City, do Gvardiol, se eu não estou enganado. Então, assim, você tem outros jogadores abaixo, né? O Bellingham não está jogando bem. A dupla de zaga, seja ela quem for, não está jogando bem. É bem verdade que o Xabi Alonso a seu favor tem que são muitas lesões, é bem verdade, mas o fato é, o Real precisa melhorar. O clima, o ambiente não é dos melhores, então é muita pressão no Xabi Alonso. Você acha que o Xabi Alonso vai ser demitido agora? Eu acho que não. E por que eu acho que não? Porque a gente tem claramente uma ausência de um grande nome para ficar no lugar do Xabi Alonso. Você pode falar, quem é? Zidane de volta? Acho que não, Zidane agora está focado na seleção francesa. Tem o Jürgen Klopp, mas parece que o Jürgen Klopp não quer voltar a ser treinador. Será que se fizer uma proposta boa para o Klopp, ele aceita? Porque acho que o Klopp seria um nome de gabarito para você trazer. Nesse momento você não tem nenhum grande nome à disposição. Então não sei se o Florentino Pérez ou a diretoria de futebol do Real Madrid vai demitir o Xabi Alonso agora, mas o momento não é bom. A pressão é muito grande, a gente sabe como funciona a imprensa de Madrid e a situação do Xabi Alonso é uma situação muito complicada. Bom, com uma situação complicada como essa em cima do Xabi Alonso, eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo para o treinador realmente ser substituído. E outra situação também que eu acho muito peculiar é que quando o Mbappé tá jogando bem, o time joga mal. E quando o time tá jogando bem, o Mbappé joga mal. Então, é igual eu falei, eu acho que Mbappé e Real Madrid é algo e olho. Não vejo como o jogador consegue realmente se adequar a toda a filosofia do clube, a toda a direção. E aí, de repente, chegar um treinador como o Xabi Alonso e não conseguir trazer uma cara para esse time, uma boa filosofia que possa realmente mudar a cabeça dos jogadores e dar um norte, infelizmente, é um time fadado ao fracasso. Por mais que o VSR tenha trazido pra gente que o Real Madrid, ou mesmo o mercado, não tenha nenhum grande técnico para se apresentar ao Real Madrid, eu tenho certeza que lá pro ano que vem, com os resultados ruins por parte do Xabi Alonso, Real Madrid vai acabar demitindo ele e trazendo um nome não muito inexperiente, porque eu acredito que para lidar com o Real Madrid você precisa ter realmente uma grande experiência, mas talvez que não seja um nome para justamente comandar o clube por eras e eras, é só realmente um treinador para conter os danos. Bom, nunca se sabe por parte da administração desses grandes times o que pode vir a acontecer, mas tudo que eu sei é que o Real Madrid atualmente tá uma bosta e precisa melhorar. É isso que eu penso. Vini Júnior e Rodrigo jogando mal, isso não é nenhuma novidade, justamente porque o clima da equipe está uma porcaria. Mbappé vai continuar se destacando justamente porque o treinador, o jogador
é um pouco individualista, então pra ele foda-se o time, enquanto que ele continue jogando muito bem. Então esse foi a minha análise, ou mesmo minha reação sobre o vídeo do VSR. Não quis trazer todo o vídeo, porque o VSR gravou um vídeo não muito longo, mas também não queria, obviamente, reutilizar todo o conteúdo, assim como eu bem faço a utilização de algumas partes, ou mesmo um pequeno período para quem gosta do conteúdo do VSR vai lá justamente acompanhar, e quem gosta de ouvir meus comentários em cima do vídeo do VSR está aqui presente acompanhando o conteúdo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de situação. Comentei um pouco sobre a Xabi Alonso, Endrick, Mbappé, que é um jogador que eu acho que é bem individualista, mesmo reconhecendo o seu grande talento. Vini Júnior Rodrigo, na minha opinião, talvez não esteja atuando tão bem, porque justamente o clima na equipe é uma porcaria. E eu espero realmente que o Real Madrid consiga dar a volta por cima, porque é um time que eu tenho um grande carinho e grande afeto para que possa realmente sair de toda essa situação. Bom, e você? O que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe o vídeo caso você queira. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!